Olá, alunos! Integrando a finalização do sistema ósseo na porção do esqueleto apendicular, vamos agora desenvolver os elementos, então, referentes aos ossos que pertencem ao esqueleto, então, inferior. O membro inferior. Então, os ossos do membro que compõem o esqueleto apendicular na porção inferior é referente, então, hoje vamos tratar a porção da cintura pélvica, da pelve. Além disso, a região da perna, da coxa, referente, então, ao osso fêmur, e a porção da perna, referenciando, então, por tíbia e fíbula, e a região do pé. Então, os ossos que vão integrar essa porção vão ser, então, analisados na aula de hoje. Então, quais ossos compõem a pelve? A pelve é composta, então, pelo cíngulo pélvico, que vai conter, então, tanto os ossos que vão participar da cintura pélvica, para a conexão entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, quanto os ossos, um segmento de um osso, de um elemento que vocês já estudaram, referente, então, ao esqueleto axial, que vai ser a porção do sacro, ou osso sacro. Então, ele compõe de porção, então, de vista dorsal, ele vai compor a pelve. Então, a cintura pélvica ou cíngulo pélvico vai ser formada, então, pelo osso sacro e o cóccix e o osso do quadril. O osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo, que vão ser conectados anteriormente por uma porção que eu vou chamar de sínfise púbica, que vamos ver à frente. Então, referente ao osso do quadril, ele é um osso que a gente vai chamar, então, de osso, pode ser nomeado como osso ilíaco, ou mais comumente como osso do quadril. Então, ele vai ser dividido em 3 porções, que vai ser a porção mais superior, mais alta, que chamaremos, então, de íleo. Uma porção que ela é mais de vista posterior, dorsal, que vai ser o isquio, e uma porção anterior, mais de vista anterior, que mostra a conexão entre os dois ossos do quadril direito e esquerdo, que vai ser a porção do pubis. Além disso, existem acidentes ósseos que são bem observados no osso do quadril. Como vocês podem ver, aqui a região da asa, da porção superior do osso íleo, a região do corpo, que vão se interconectar dos 3 segmentos, formando uma outra estrutura que é uma cavidade muito importante nesse osso, que vai ser o acetábulo, onde o ponto mais fundo nessa estrutura vai ser a fossa do acetábulo, que vai ser um ponto de conexão da cabeça do fêmur, juntamente com o osso do quadril, formando a articulação coxo-femoral. Nessa imagem, novamente, podemos recapitular, então, as porções ósseas que vão fazer parte da pelve, tá? Que seria justamente a porção do osso, a porção mais posterior, do osso sacro, a porção mais alta, que seria a porção do íleo, o isquio, que é mais de vista dorsal, e o pubis. O pubis é uma porção, então, de vista anterior. E a conexão frontal, a conexão ventral, com relação a esses dois ossos, osso do quadril direito e esquerdo, vai se dar por meio da sínfise púbica. Mostrando aqui novamente o segmento do íleo, ok? Do isquio e pubis. Esses ossos, quando na criança, em torno de 6 anos, eles vão se fundir. Então, são ossos que vão ser 3 segmentos que, ao longo do desenvolvimento, com o processo de ossificação, eles vão se fundir no osso único, ok? Então, existem diferenças visuais que podem ser observadas através de raio-x com relação ao osso do quadril no adulto, na imagem mais superior, e o osso do quadril numa criança. Então, eu tenho 3 segmentos ainda do processo em formação que vão estar conectados por estruturas de cartilagem que vão permitir que esse osso cresça. Então, seria, então, associado a isso, essa diferença. Já agora falando do osso da coxa, então o osso fêmur é o maior osso dentro do esqueleto, né?
vai ser composto, então, é um osso longo com relação à sua classificação. E, como já falamos em outras aulas, os pontos de referência que devem ser estudados, que devem ser compreendidos melhor pelos alunos, são justamente os acidentes ósseos e as variações que vão ocorrer nas extremidades desse osso. Só recapitulando, a gente sabe que um osso é formado então por duas porções, que seriam as extremidades ou epífises e o corpo ou diáfise. Então, aqui no osso fêmur, ele vai possuir extremidades diferenciadas, na qual a extremidade proximal vai ocorrer a região da cabeça do osso fêmur, cabeça do fêmur, a fóvea da cabeça, a região do colo anatômico e abaixo deles eu vou ter regiões proeminentes, que justamente seriam a porção do trocânter maior e o trocânter menor. Entre os dois trocânter, eu tenho não seria uma depressão, no caso é uma crista, que eu vou chamar então de crista intertrocantérica. E pense isso tridimensionalmente, você vai tentar dar a volta, né? Então, na porção que os dois trocânteres estão mais próximos, eu chamo a região da crista intertrocantérica. Na porção, que seria o segmento que toca do outro lado os dois trocânter maior e trocânter menor, essa distância, esse segmento, eu vou chamar de linha intertrocantérica. Então, esses são os principais acidentes ósseos que a gente vai observar na porção da extremidade proximal. Abaixo, ok? Então, abaixo da crista intertrocantérica vai ter a ocorrência, então, da linha pectínea. A linha pectínea é um ponto de fixação do músculo pectíneo e perto dele aqui a tuberosidade glútea, também um ponto de fixação para o tendão do músculo glúteo. Então, essas duas porções, essas duas linhas, elas vão se unir numa linha única que vai atravessar ao longo da diáfise do osso, que eu vou chamar, então, aqui de linha áspera, que seria, então, ao longo da diáfise do osso. É um ponto de fixação também muscular ao longo desse osso. Na porção distal, vamos observar essa face, que seria uma vista anterior, e aqui uma vista dorsal. Na vista anterior, temos uma face, que eu vou chamar de face patelar, que vai ser ao ponto de associação com o osso patela. E de vista dorsal, ok? Vamos observar, então, outras regiões, que seria o côndilo medial e o côndilo lateral, e entre os dois côndilos vai aparecer uma fossa, que eu chamo essa fossa de fossa intercondilar, porque ela está entre os dois côndilos. Ok? Lateralmente aqui vamos ter a região dos epicôndilos medial e epicôndilo lateral, ok? Que seria a vista tanto de porção anterior com a face patelar e uma porção posterior com a visualização da fossa intercondilar e dos côndilos medial e lateral neste osso. As fraturas mais comuns no osso do fêmur, elas vão estar associadas na região ou do colo do fêmur ou a fraturas que são superior ao trocânter ou ao longo da diáfise do osso. Por quê? Como a gente observou na aula anterior, falamos sobre a articulação do ombro, né? Que existia então a cavidade glenoide e a cabeça do húmero. Lá na porção do ombro, a cavidade glenoide é uma cavidade rasa, então não ocorre um encaixe perfeito da cabeça do húmero, tá? Com a cavidade glenoide. Já que visualizando a articulação do quadril, a fossa do acetábulo, a cavidade acetábulo, né? Ela é bastante profunda, ocorrendo realmente o encaixe com a cabeça do fêmur, fechando então com a articulação do quadril. Então, ações, no caso, tipo de lesões ou fraturas, elas são mais comuns ao longo, então, do colo do fêmur ou ao longo do osso. Mostrando, então, a articulação. Então, aqui vamos ver o acetábulo, que é um acidente ósseo do osso do quadril.
E o acetábulo vai ser, então, sempre ele vai estar voltado lateralmente, preste atenção, tá ok? No modelo anatômico, o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo. Por quê? Já que o acetábulo ele deve estar voltado lateralmente para o encaixe com a região da cabeça do fêmur. Na porção agora distal desse osso, então aqui sendo demonstrado o osso fêmur na porção distal, onde vamos encontrar a face patelar, que vai fazer relação justamente com o osso patela. A porção dos côndilos, côndilo medial e côndilo lateral, vão articular com os côndilos medial e lateral do próximo osso, que vai compor então o osso da perna, no caso aqui a tíbia. Mostrando nessa imagem, a tíbia é um osso mais robusto, é ele que vai sustentar o peso da porção do membro superior, no caso do osso fêmur. E você observa também na imagem que o osso fíbula, ele mantém relação com a tíbia, não articulando diretamente com o osso fêmur. Então, mostrando aqui a patela, ok? Então, seria um pequeno osso, tá? Tem muitos detalhes. Então, ele vai ter uma região da base, que ela é superior, e seu ápice, que é inferior. Na porção que toca o osso, vamos ter a face medial e face lateral, que seria o local, então, de associação com o osso fêmur. Próxima imagem aqui mostrando, então recapitulando o osso fêmur na articulação, que vai articular com o osso do quadril e a cabeça do fêmur. E aqui abaixo vamos ter a associação com tíbia e fíbula. Vamos falar então, a partir de agora, desses dois ossos que vão formar a região da perna. Tá? Então, a perna vai ser formada por dois ossos que vão compor, então, a tíbia e a fíbula. Então, a tíbia é um osso mais robusto. Um dos principais entes ósseos que vamos encontrar seriam justamente os côndilos medial e lateral, e uma tuberosidade, que seria a tuberosidade da tíbia, essa porção mais alta. Na porção distal, vamos observar também estruturas diferenciadas, que vão ser o maléolo medial e o maléolo lateral, que no caso vai ser da fíbula. Okay? Então, fíbula, aqui mostrando, vai ser um osso que é mais acessório de estabilização, tá? Não tem participação direta na sustentação do peso. E ele vai articular, então, com a tíbia, tá? Então, região superior, região da cabeça, da fíbula. E nessa porção mais distal, vamos encontrar também o maléolo, que seria o maléolo lateral. Okay? Então, a fíbula é geralmente um ponto de enxerto ósseo do próprio indivíduo, tá? Porque já ele pode ser retirado sem grandes, maiores perdas a posterior a outro tipo de lesão, ok? Nessa imagem, voltamos a mostrar, então, a articulação do joelho, ok? Então, quem vai articular, que partes ósseas, que ossos vão articular nesse segmento? Então, vai ter a presença, então, da patela, a região do osso fêmur, na porção da face patelar, e onde esse osso fêmur vai articular com a tíbia, ok? Na região, então, dos trocânter medial e trocânter lateral. Superiormente a isso, vai ocorrer a região, então, da cápsula articular, que vamos falar num próximo momento na aula de articulação. Ossos do pé. Então, os ossos do pé, o pé vai ser formado, então, essa divisão por esses ossos que vão compor, então, a região do tarso. São pequenos ossos que vão formar a região do tarso, da porção aqui mais média. E eu tenho dois grandes ossos que vão estar associados com a sustentação do corpo, que vai ser esse osso mais alto aqui, que vai ser o osso talos. E aqui abaixo dele eu vou ter o calcânio. Mas anteriormente, vamos observar que o osso navicular, cuneiforme e os três ossos intermédios. Intermédio medial, intermédio, cuneiforme medial, intermédio e cuneiforme lateral. Essa outra vista, vamos observar então o osso talos e o calcânio, ok?
De vista lateral, vamos observar então a região do tarso, né? Que vai ser formado então nessa última articulação móvel que vamos observar ao longo do corpo, das quais a gente está falando do sistema ósseo, que seria a região do tornozelo, que essa articulação vai envolver justamente tíbia e fíbula, os ossos da perna, e o osso talos e calcâneo, que vamos discorrer mais à frente. Então, recapitulando, os ossos do membro inferior vão ser formados, então, por um número de 62 ossos, das quais inclui o osso do quadril ou osso ilíaco, número de 2, o fêmur direito e esquerda, tíbia e fíbula, a patela e os ossos do pé, ok? Que vão compor, então, a região do talos, mais os metatarsos e as falanges proximais, médias e distais.